Eu tenho duas certezas sobre você que assiste neste momento. A primeira é: você é pai. Se eu errei, você é filho. Parece ser algo óbvio, mas é a verdade. E é sobre o que nós vamos falar hoje. O tema da nossa aula, do nosso bate-papo é a paternidade divina. Isso é muito importante porque nos fala diretamente. Se não formos pais, nós somos filhos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos perceber a nossa história, porque nela nós entendemos a relação entre pai e filho, a relação de Deus. E Jesus nos ensinou a ser íntimos do nosso Deus. Foi ele quem nos ensinou a chamá-lo de pai, porque até então no Antigo Testamento a relação era entre senhor e servo, uma relação a qual o Senhor sempre buscou proximidade, mas as pessoas se distanciavam, porque os referenciais que eles possuíam demonstravam que era impossível existir uma relação de intimidade, de amizade, de igualdade entre um senhor e um servo. Basta nós percebermos que a sociedade da época do Antigo Testamento, seja em Judá, em Israel, entre os gregos, os medos, os persas, os babilônicos, era uma relação monárquica. E o rei, ele não era uma pessoa acessível. Basta lermos o texto de Esther, quando Mardoqueu corre para pedir socorro, e ela diz que não poderia fazer nada, porque dentro de um espaço de 30 dias ela ainda não tinha sido chamada à presença do rei. E pasmem os senhores e as senhoras, a esposa do rei, a rainha, a quem todos os súditos deviam admiração, nem mesmo ela poderia entrar na presença do rei se não fosse convidada. Então, essa era a relação entre servo e senhor. E por causa desses referenciais, Israel acreditava que não era possível se aproximar tanto de Deus. Jesus quebra esses paradigmas quando mostra a sua relação com o Pai e também nos incentiva a se aproximar da mesma forma. Quem nunca leu o Mateus capítulo 6, quando Jesus fala sobre a oração dominical, e ele inicia de qual forma? Pai nosso que estais nos céus. Não é Senhor nosso que estais no céu, mas Pai nosso que estais nos céus. Jesus quebrou e rompeu todos os protocolos. O judeu sempre teve uma vida dedicada à oração. No Salmo 55:17, o salmista diz: de manhã, à tarde e ao meio-dia orarei ao Senhor e ele ouvirá a minha voz. Mas nós vimos em Lucas capítulo 11 os discípulos que saíram do judaísmo, chegando a Jesus e pedindo: mestre, ensina-nos a orar. O que eles identificaram na oração de Jesus? O que eles perceberam na oração de Jesus? Certamente foi uma relação de intimidade, uma relação de amizade. E Jesus, antes de ser recebido no céu, ministrando a última ceia, resolveu orar. E no capítulo 17 de João, o evangelista nos descreve as palavras do nosso Senhor, e um dos seus pedidos foi que nós, juntamente com Ele e o Pai, nos tornássemos um. Estamos nesse trimestre falando sobre a Santíssima Trindade, e eu confesso a você que é um assunto complexo, difícil de digerir, não só entender como explicar. Dediquei muito tempo da minha vida para compreender, na intenção de poder explicar de uma forma didática, simples, o que é a Trindade. Mas eu confesso a você que quando eu li João 17, Jesus pedindo ao Pai para que nós, juntamente com Ele e o Pai, se tornasse um, aí eu entendi que não existem limites para essa unidade. Ou seja, se é difícil explicar a Trindade, quanto mais você, eu, a Igreja de Cristo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo se tornando uma única pessoa. Senhoras e senhores, hoje nós chegamos à lição de número 4, que tem por tema a paternidade divina. Eu sou o pastor Lucas Gomes, você está no MPcast, a mentoria para professores. Independente de você ser professor ou não, aluno da EBD, ou quem sabe você sequer frequenta, eu sei que você é amante das escrituras. Então esse programa está organizado
para você. Tudo aqui foi pensado para o seu desenvolvimento ministerial, pessoal e espiritual. Então, se fez sentido o que eu disse a você até aqui e eu consegui prender a sua atenção nessa internet concorrente com muitos estímulos, eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, porque semanalmente estamos aqui entregando um conteúdo de qualidade. E aqui você tem a oportunidade, pelo menos 15 dias antes, ter contato com o conteúdo da escola dominical. É um ganho sem precedentes, porque existem muitos irmãos e irmãs que não podem frequentar a IBD por razão de trabalho, enfim, de repente na igreja dele ou dela não tem, e aqui a gente dá a você essa oportunidade de ter contato com a palavra de Deus. Sempre traga um amigo, uma amiga, para juntos pensarmos de uma forma melhor o conteúdo, dar ao professor a ferramenta necessária para ele ensinar no próximo domingo. Então você só tem a ganhar em curtir o conteúdo e se inscrever no canal. E também, se quiser exceder na bondade, fica um pedido para você compartilhar essa aula, porque o que é bom a gente compartilha. Não temos o hábito de guardar o que é bom para nós. Então faça isso, compartilhe essa aula. Antes de apresentar a pessoa que está comigo hoje e será responsável por dar a você ferramentas para a próxima aula, eu quero te lembrar que este programa é um oferecimento do Instituto Queires, é um instituto de formação e especialização em teologia que foi fundado no ano de 2025, mas já há muito tempo tem contribuído com a formação teológica de irmãos e irmãs na capital de São Paulo e também fora. Quando eu digo na capital e fora, porque as pessoas envolvidas com este trabalho já atuavam na formação de líderes, de professores e resolveram então, no ano passado, fundar o Instituto Queires. O site aparece para você, www.institutoqueires.com.br. E a grande novidade é que eles lançaram o curso Essencial em Teologia, já falo um pouco mais para você, mas neste momento é importante você saber que existe uma escola teológica que te atende onde você está, independente da sua cidade, do seu bairro, da sua condição, existem cursos acessíveis que poderão te ajudar na sua formação ministerial e também cristã. Instituto Queires é o nome, acesse o site, eu tenho certeza que um dos cursos irá atender a sua necessidade. Também temos como parceiro a Ágatos Confecções. Aparece para você o site, eles também podem ser localizados no Instagram, Ágatos Confecções, www.agatosconfecções.com.br. É uma empresa de personalizados, de confecções, eles atendem igrejas dos mais diversos segmentos, e quando eu falo igrejas dos mais diversos segmentos, eu estou falando de igrejas pentecostais, neopentecostais, comunidades, enfim. Tem um evento aí na sua igreja? A Ágatos é especialista em preparar o uniforme que você necessita. Com o logo da igreja, com a temática do evento, vocês precisam conhecer a Ágatos porque eles têm se especializado nisso. Somente no estado de São Paulo, eles têm atendido mais de 20 mil jovens. E eu falo da Assembleia de Deus Ministério do Belém, falo por fazer parte e por ser cliente da Ágatos. Todos os anos eles vestem a Umadeb SP. Material de qualidade, fora a linha de produtos, porque não é somente camisetas, mas também blusas, squeeze, necessaire e tantas outras coisas que o teu evento merece. Eu sempre digo aqui que o teu evento, a tua empresa, merecem ser vestidos pela Ágatos. Então acesse o site agora e tenha contato com uma linha de produtos que vai te surpreender. E a última empresa é a JRL Óticas. Você que acompanha aqui há um tempo, pelo menos há mais de um programa, sabe que sempre digo que sou cliente da JRL. Meus óculos foram feitos lá. E eu passei por uma situação inusitada esses dias. Eu fui dar um abraço na minha mãe e no momento em que eu abracei, ela se envergou toda assim e quebrou o óculos bem na junção aqui, né, da perninha e tal, quebrou o óculos. Eu falei, meu Deus, ter que gastar agora dinheiro e não estava no meu orçamento e eu nem queria trocar os óculos agora. Mas eu fui lá na JRL,
falei com o Vitor na loja de perus e de verdade lá o pessoal não me conhece. Por quê? Isso aqui é um podcast para cristãos e é muito segmentado. É para quem participa de EBD e por um acidente quem não participa de EBD assistiu, gostou, ficou. Mas o público maior aqui é quem participa da EBD. Então o pessoal não me conhece e são divulgações que eu faço para a JRL somente aqui. Então eu cheguei lá e só falei assim, olha, eu comprei este óculos aqui há um tempo, falei, já faz um tempo, mas ele quebrou e eu quero saber se a gente consegue só trocar a armação. O vendedor não perguntou quando foi, o que aconteceu. Eita. Só falou, entra e vamos escolher a melhor armação. Então, atendimento de primeira, desde o início até o final. E aí, no meio do atendimento, é que eles descobriram quem eu era, porque o dono ligou lá e falou assim, o Lucas tá aí, é um parceiro, atende ele. Mas o pessoal já estava atendendo. Então eu achei legal poder compartilhar isso aqui para que você entenda que o atendimento na JRL é diferenciado. Quer saber mais? Eles estão para abrir uma loja em Francisco Morato. Veja como está crescendo este ramo. Quem trabalha bem, na verdade, prospera. Eles já possuem uma loja próxima à estação de Perus, próxima à estação de Franco da Rocha e agora estão abrindo uma em Francisco Morato. Então você que é de Morato City, saiba que você terá uma loja de qualidade, que pensa no melhor conforto, não só para os seus olhos, mas também para a sua estética. Então você precisa dar uma passada lá, como em todos os lugares, você tem exame de vista gratuito, armação gratuita. Só que o que acontece? Atendimento, atenção e conforto só na JRL. Bom, chegamos então no que nos interessa e hoje eu estou aqui com o pastor Bento. O pastor Bento, ele é professor de teologia, também professor de inglês, dos anos iniciais. Educação infantil. Da educação infantil, eu poderia dizer assim que o pastor Bento, ele é uma das melhores pessoas que eu conheço. Eu nunca encontrei o pastor Bento para estar triste. Eu sei que a vida não é fácil, mas sempre com um sorriso no rosto, tratando muito bem as pessoas. Pastor não somente de cargo, mas dirigente de igreja. Que Deus permaneça fazendo próspera a sua caminhada. Obrigado Amém. Por ter vindo aqui. É a segunda vez que o pastor Bento vem. Ele veio no início de 2025. Tivemos um bate-papo maravilhoso. Hoje também promete, porque o pastor Bento é um estudioso, detalhista. Já estava me falando aqui nos bastidores algumas coisas que encontrou. Já me deixou com muita vontade de pular todo esse protocolo inicial para chegar logo ao conteúdo. Mas, enfim, agora a oportunidade é sua. Faça as suas considerações iniciais e daqui a pouco a gente já entra no conteúdo. Poxa, eu só gostaria de agradecer, ao convite do nosso querido pastor Lucas, e para mim é um prazer, uma honra estar aqui, poder falar sobre teologia, é uma das coisas que me deixam mais prazerosos. E vamos ver se a gente consegue contribuir um pouco com o tema, a fim de edificar o povo de Deus, nas Sagradas Escrituras. Muito bem, conseguiremos sim, eu tenho certeza. Então o tema da lição 4, a paternidade divina. O textuário está em 1 João 4,14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. A verdade prática, eu sempre gosto de frisar que é o resumo da lição, então se você ler com atenção e compreendê-la, você já vai saber aí o objetivo principal, para onde você está indo. E ela nos diz, a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concepção do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Primeiro tópico, a leitura bíblica em classe está em 1 João 4, de 13 a 16, para você que está sem a Bíblia. E o primeiro tópico fala a revelação da paternidade do Pai. O segundo tópico, reconhecendo a paternidade do Pai. O terceiro tópico, a experiência do amor do Pai. Pastor Bento, no primeiro tópico tem algo que me chamou a atenção. O senhor pode escolher já começar a comentar isso ou não, apenas já entrar no primeiro tópico. Mas gostei do que o comentarista trouxe e ele diz assim: o Pai é a fonte de tudo, ele é soberano, ele é o princípio sem princípio, ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho, e de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo. Entender a paternidade divina é uma fonte de
consolo. Nos ajude então a entender essa revelação da paternidade divina. Coisa boa, né? É interessante que o comentarista ele coloca a pessoa de Deus como fonte, né? E exatamente a palavra pai tem essa característica, né? De ser fonte, origem, né? Progenitor. Então é o provedor, né? O sustentador. Então, a princípio, quando nós vemos a revelação geral, né, porque existe a revelação geral e a revelação especial em Jesus Cristo. Quando a gente olha a revelação geral, a gente percebe que realmente Deus é Pai. É Pai porque todas as coisas têm fonte nele, né? Ele é a fonte da vida, ele é a fonte da sustentação da vida, mas em Cristo Jesus nós conseguimos obter mais dessa paternidade de forma mais íntima, de forma mais acessível, através do novo caminho que ele mesmo nos separou, através da sua morte, da cruz, né? Abriu-se um novo horizonte para a humanidade, né? É interessante que é uma revelação que ela é progressiva. Ela é progressiva no sentido de que nós temos o clímax em Jesus Cristo, mas isso vem de muito tempo. Isso é algo que é formado no Antigo Testamento, né? Quando a gente observa, né, o chamamento e a escolha de Israel, né, como nação de Deus, como povo de Deus, né, nós entendemos que eles entendiam Deus como pai da nação, né? Por exemplo, lá em Malaquias, né? Malaquias faz acusações fervorosas, né? Diante dos acontecimentos sacerdotais, né? Da atitude do povo. E chega uma hora que Deus fala assim para eles: olha, e se eu sou pai, onde está a minha honra? Né? Então, nós vemos esse significado de Deus como Pai desde o Antigo Testamento, só que em Jesus parece que se estreitou mais essa relação, porque a expressão que Jesus usa, Abba, que é uma expressão íntima, familiar no aramaico, que quer dizer papai, isso foi um bombástico, foi uma super novidade dentro do contexto judaico, né? Então, Jesus queria quebrar paradigmas, ele diz assim, olha, não orem que nem os hipócritas que oram nas praças, né, para todo mundo ver, mas quando vocês forem orar, vocês entram no quarto de vocês fecham a porta, e o vosso Pai, escuta e vê o que está em secreto. Então, Jesus queria trazer uma nova experiência. E essa experiência, ela primeiro acontece na relação de Deus Pai para Deus Filho. E como nós somos adotados, né? A adoção filial, né? Nós somos adotados, então nós temos nós usufruímos, né, desses benefícios de ter Deus como Pai, né? É por aí. Não sei se eu falei demais. Não, falou suficiente. Bom, aqui no texto ainda do primeiro tópico, nós temos essa questão do pai ter gerado o filho. Você poderia nos explicar um pouco mais por quê? Tem gente que acredita que Deus é pai somente porque gerou o filho. E aí vem a questão da temporalidade, porque você e eu somos pais e somos porque geramos filhos, mas houve um tempo em que não éramos pais. Exatamente. Isso aconteceu com o pai. E isso é o desenvolvimento da teologia, né, na era patrística, se deu muito nessas questões, né? Qual é a relação de Deus Pai e Deus Filho, né? Tá bom, mas e se ele gerou o filho, então
não pode ser Deus, porque ele é algo criado, né? Se ele é algo criado, então... Mas, enfim, quem ajudou a desenvolver foi um teólogo chamado Orígenes. E Orígenes diz assim que Deus sempre foi Pai. Deus sempre foi Pai. Então, se Deus sempre foi Pai, o Filho não foi criado. Ele, ao contrário, ele é gerado eternamente. Esse gerado, é bem importante frisar que o termo hebraico para criar é bara, que é criar do nada. Não temos essa expressão aqui falando do filho, mas nós temos que essa palavra gerar quer dizer uma ordem de relação e não uma ordem de tempo. Sim. Porque veja bem, você aprofunda isso. O Heitor, ele foi gerado da união entre você e a sua querida esposa. Ok. Só que no Heitor não está a mesma substância que há em você. No Heitor há uma substância parecida, que é a mistura dos cromossomos. Sim. Isso não acontece com Cristo. Ele foi transmitido, e é por isso que a palavra é gerado. Foi transmitido nele toda a essência de Deus. Então, Deus de Deus, como diz o credo niceno. Sim. É Deus de Deus, né? Então, se Deus gera, ele só pode gerar outro Deus, ele só pode gerar Deus. Então, nesse ponto, e assim, aí... Essa situação da Trindade, né, é um assunto muito complexo, como você falou, e a gente pode tender a nos desviar facilmente, né? Por exemplo, em algum momento alguém pensou, olha, não, esse negócio de Deus ser em 3 pessoas, eu acho que é impossível isso de acontecer. Então, nós temos os unicistas. Os unicistas dizem assim, não, Deus é uma só pessoa. Ele se revelou no Antigo Testamento de uma maneira, ele se revelou no Novo Testamento de outra maneira, e ele se revela na atualidade de outra maneira. E aí se dá os nomes, tal. Outros já pensaram assim, não. Agora, se Deus é em 3 pessoas, Deus não pode ser um só, né? Então, são 3 deuses. Então, é muito complexo e, por certo, não entenderemos de forma plena, né, como funciona, né? Jesus é Deus na mesma essência, com as mesmas características do Pai, mas são pessoas diferentes, mas é o mesmo Deus. Exato. Então, são coisas que estão um tanto quanto além, né, da nossa compreensão, mas nós precisamos crer nas Sagradas Escrituras, né? Porque embora a palavra Trindade não esteja nas Sagradas Escrituras, mas o conteúdo está nítido, desde o Gênesis até o Novo Testamento, quando Jesus disse, olha, Felipe, você está tanto tempo comigo. Felipe diz assim, não, Senhor, faz o seguinte, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz, mas você está tanto tempo comigo e você não me conhece, cara. O que acontece? Isso acontece com os crentes também. Os crentes andam com Jesus há muito tempo e às vezes não conhecem Jesus, assim como Felipe. Poxa, quem vê a mim, vê o Pai. E é interessante porque o apóstolo Paulo diz que ele é a expressão exata do Deus invisível, né? Então, é interessante porque em algum momento, quando a gente olha assim e vê, poxa, ele é gerado. Aí o Arius pensou consigo, não, mas se ele é gerado, então ele não pode ser Deus. Mas nós não estamos falando de tempo, nós estamos falando de relação. Sim. Nós estamos falando de função.
cada pessoa na Trindade tem a sua função, né? É uma filiação eterna e é uma paternidade eterna, né? Então o pai não é pai porque gerou. Dentro do plano ele é pai devido ao relacionamento que existe com a segunda pessoa da Trindade. Não existe um princípio. Ele é o próprio tempo, né? Tudo acontece a partir dele. O que poderíamos também falar sobre o Espírito Santo? Porque no quarto subponto nós temos aqui que o Pai nos concede o Espírito. Então, o Espírito Santo tem sua origem no Pai, mas de modo distinto ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. Então, dentro da Trindade, nós vimos no plano uma subordinação, não na divindade, mas no plano. Então, sim, o Filho se submete ao Pai e o Espírito é enviado pelo Filho, mas ele também procede do Pai. Então, o que o Filho é, o Espírito também é, no sentido da divindade. O que você pode nos falar mais sobre o Espírito? É interessante que no desenvolvimento da doutrina da Trindade, a primeira relação foi essa questão do Pai e do Filho, né? E até que quando se ajeitaram nessa concepção, os irmãos da Capadócia começaram a falar, não, mas temos o Espírito Santo também nesse balaio. E ele é Deus tanto quanto o Pai quanto o Filho, e apresentam inúmeros textos registrados no Novo Testamento, Antigo Testamento, que nos mostra, né, a relação e a divindade, a deidade do Espírito, né? E aí a gente temos aí fincado a Trindade, né? O Espírito Santo ele é fundamental nesse processo, porque o apóstolo Paulo diz, inclusive, que ele é o penhor da nossa salvação. Então, ele é como se fosse a garantia. Por exemplo, você já viu a Nova Jerusalém? Eu acho que ainda não, né? O Paulo subiu até o terceiro. Foi lá. Não deu muitos detalhes, mas foi. Foi lá. Eu também não fui, mas como que eu tenho a certeza que eu vou estar lá? Como você, ouvinte da palavra de Deus aqui, amante da escola bíblica dominical, sabe que você vai estar naquele grande dia? Através da experiência do Espírito Santo, porque ele é o penhor da nossa salvação. Então, se isso lhe toca, se você se sente inspirado pelo Espírito, isso é prova de que tem algo diferente em você, né? E isso só pode ser concebido pelo Espírito, né? A paternidade do Pai só pode ser experimentada pelo Espírito e só pode vir através do Filho. É interessante que lá na Del Fiore, os irmãos até vão fazer um meme assim de mim, porque toda hora eu falo assim: Deus em Cristo abençoe. Eu não falo simplesmente Deus abençoe, porque eu entendo que todas as bênçãos que são geradas por Deus a nós vêm através do Filho. Sim. Inclusive este relacionamento íntimo, esse relacionamento acessível que Jesus nos mostra e que está disponível hoje, isso só pode vir através do Filho experimentado pelo Espírito. Então a relação da Trindade nisso é uma relação muito íntima, muito forte, né? De modo que sem o Espírito a nossa experiência seria vaga, seria como se fosse você comer uma comida não sentindo o gosto da comida. Você sabe que você está sendo alimentado, mas, poxa, sentir o sabor dos alimentos é bom, né? Então é o Espírito Santo que nos dá essa experiência. Muito bom. Estamos aqui falando sobre a temporalidade do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas eu pergunto a você, Bento, quanto vale um minuto da sua vida? Poxa, quanto vale um minuto da minha vida? Se você pudesse vender um minuto, quanto seria? Poxa, acho que essa conta fica um pouco mais óbvia e mais clara quando a gente pensa na hora do trabalhador
pelo menos em São Paulo, no Brasil. Ah, sim. Né? Você pega o salário mínimo, aí você divide por 30, divide pelas 8 horas da jornada de trabalho, você chega Vai chegar no no valor minuto ali, pelo menos da hora, não é? Sim. Se a gente for olhar na atual conjuntura econômica do Brasil, a hora do trabalhador comum não chega a R$10. Então, se a gente fosse dividir aí por 6, não sei, daria R$1 e alguma coisinha por hora, talvez. Ou melhor, por minuto. Não, dá 60, né? Vai dar bastante coisa, né? Mas enfim, algumas frações de reais aí. Mas pelo menos a hora não chega a R$10. Por que eu estou falando isso? Porque no Instituto Queires você pode ganhar até 18 meses da sua vida. Uau. Até 18 meses da sua vida. Por quê? É interessante que quem tem tempo não liga para o tempo. Mas quem não tem mais tempo, ele não quer dinheiro, ele não quer nada além de tempo. Já imaginou um doente terminal ouvindo a notícia assim, ó, você tem mais 1 minuto? Não é? Quanto mais para nós que corremos para lá e para cá e dizemos não ter tempo, ganharmos de presente 18 meses. Ou em alguns cenários, talvez aí o menor, nós ganharmos pelo menos 1 ano da nossa vida. Por que eu estou falando isso? O pessoal do Instituto Queires mandou aqui para a gente o material didático do curso Essencial em Teologia. É o curso que promete trazer uma revolução na educação cristã. Hoje eu vou falar somente do tempo. No decorrer dos próximos programas eu falo de outras coisas, outros benefícios que esse curso traz para você, mas hoje é a questão do tempo. Enquanto algumas escolas apresentam seus cursos em 1 ano e meio até 2 anos, quando fui coordenador de escolas teológicas, eu administrei 3, eu passei pelos 2 modelos e a taxa de evasão é muito alta, porque as pessoas até querem começar um curso teológico e chegar até o final, mas aí o tempo começa a passar e a atenção se desvia com coisas importantes e elas acabam abandonando o curso teológico, elas sacrificam o que é mais importante para a sua caminhada cristã. Então o Instituto Queires, pensando em valorizar o seu tempo e desejando que você chegue até o final, traz a você o curso Essencial em Teologia em apenas 6 meses. Se você escolher estudar no presencial, você pode fazê-lo por 2 vezes na semana. E obviamente que no EAD é você que vai controlar o seu tempo. Quanto mais tempo você tiver, mais rápido você termina o curso. Quanto menos tempo você tiver, mais você vai demorar para terminar, mas o programa é para te atender em 6 meses. Então aqui estão 12 matérias essenciais para a sua formação cristã, seja você obreiro ou membro de qualquer igreja, dentro de uma linhagem pentecostal, esse curso promete te atender. Então é este o livro, é o primeiro módulo, tem ainda um segundo módulo que está para ser lançado, mas imagine aqui que você receberá na sua residência 2 livros como este. Você pode então conhecer um pouco mais do curso acessando www.institutoqueires.com.br. Meu amigo Bento, estamos prontos para o segundo tópico? Estamos? Então vamos lá. Reconhecendo a paternidade divina. E aí o comentarista aqui, ele dividiu de uma forma brilhante. Talvez a pergunta seria, vamos transformar o tópico em pergunta. Como reconhecer a paternidade divina? Eu fiz outra pergunta. Ah, é? Qual? Como ser filho de Deus? Como ser filho de Deus. Muito bom. Então, você aí, eu não sei qual pergunta parar, mas vamos com a sua. Como ser filho de Deus? Vai, esquece a minha aqui. A sua, não. O especialista é você, manda. Não, como ser filho de Deus? Esses dias eu estava estudando e realmente eu coloquei essa pergunta. Como ser filho de Deus? Pressuponho que aí ia linkar com a minha resposta, seja confessar a Cristo como filho, exatamente, aperfeiçoar o amor do Pai e talvez aí conhecer ou ter as bênçãos da filiação divina. É isso? Vai lá, segue. Isso está registrado nas Sagradas Escrituras. Se você puder acompanhar comigo, está em Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Versículo 9.
É um texto muito acessado, muito conhecido. Como se tornar filho? Como usufruir dessa paternidade? Todo mundo, né, gostaria, né? Poxa, principalmente aqueles que já perderam, né, seus entes queridos, né? Seus pais sabem de como causa perda, né? Como que você se sente uma falta, né? Eu perdi a minha mãe esses dias. E todo mundo gostaria de um lugarzinho de chegar assim, sabe? Você chega, você sabe que você não precisa ser ninguém que as pessoas queiram que você seja. Você pode ser o que você é mesmo e tá em casa com a sua família, com seus pais. Você pode abrir a geladeira, a casa é sua também, né? Mas como usufruir dessa paternidade divina? Então, temos aqui. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ponto. Essa é a senha para entrar neste ambiente familiar, né? É interessante porque tem um livro muito especial. Na outra feita eu trouxe um livro, né, de indicação. Por que não trazer a indicação do livro de John Stott, A Cruz de Cristo? Nossa, um livro maravilhoso, maravilhoso. Em uma parte do livro ele detalha, né, a explicação de alguns termos que muita gente não consegue compreender. Por exemplo, como compreender o termo propiciação? Como compreender o termo redenção, justificação, né, e reconciliação? E aí ele traz de uma maneira muito até poética o ambiente de cada um desses termos, né? Ele vai falar que a propiciação é você, de alguma forma, afastar a ira de uma divindade, né? Propiciar. Então, quando Cristo na cruz, ele propiciou a ira do Pai. Então, ele afastou a ira do Pai, a ira que era contra mim, contra o querido... Propiciar é afastar. Exatamente. Uau. E contra o querido Lucas, foi afastada, né? Foi apaziguado, né? Todo o culto que se dava nas antigas religiões no Oriente Próximo tinha essa conotação de propiciar, né, a ira de um Deus. Então, por exemplo, não estava chovendo, Deus deve estar bravo com a gente precisa mandar um sacrifício para propiciar, para afastar a ira dele. Então, mas na cruz houve propiciação. Ponto. Mas na cruz também houve justificação. E aí John Stott já nos transporta. Era um ambiente religioso. Agora é um ambiente de tribunal. O que é justificar? Né? Justificar é posicionar. Né? A nossa condição era uma condição de débito, era uma condição de condenação, mas através de Cristo houve um posicionamento em relação ao Pai. Agora não devemos mais nada, não somos condenados. Quando um preso ele é justificado, quer dizer que ele não deve mais nada para a justiça. Mas é interessante, porque na justificação humana, não importa quanto tempo você passou numa prisão, aquilo sempre vai estar borrado no seu currículo. Agora, essa justificação é uma justificação diferente, porque quando Deus olha para a gente com a lente da cruz, é como se você nunca tivesse pecado, como se eu nunca tivesse pecado. Então é uma justificação que vai além da humana. Aí depois ele continua. Aí temos o termo de redenção, né? Temos a propiciação, temos a justificação,
temos a redenção. Enquanto você fala, minha cabeça está em ebulição. Eu acho que eu tô falando muita coisa. Já vou falar o porquê. Não, já vou falar o porquê. Vai. Aí ele traz... E a redenção está relacionado a um ambiente comercial, né? Quando alguém tinha uma dívida e outra pessoa tinha que pagar o resgate, né, por aquela dívida. Na cruz houve um resgate. A dívida que nós tínhamos em Cristo foi resgatada através do seu sangue, por isso que o apóstolo Pedro diz: não foi com ouro ou com pedras preciosas que vos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz, como diz o hino da harpa. E aí ele chega, poxa, alguém está falando, nossa, mas não tem nada a ver com paternidade. Mas aí ele chega no ministério da reconciliação. Passamos do ambiente religioso, passamos do ambiente de tribunal, passamos do ambiente comercial e agora chegamos ao ambiente familiar. O apóstolo Paulo diz que em Cristo fomos reconciliados com Deus. Então éramos inimigos. Glória a Deus. E essa reconciliação é no âmbito familiar. Os irmãos entendem? Que agora você, através de Cristo, unicamente de Cristo, você pode chamar Deus de Pai. Você pode convidar Deus na sua vida e saber que Ele está presente, porque em Cristo você já foi reconciliado, né? Basta apenas que você confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Que você, mais do que isso, que você creia na obra da cruz e na ressurreição, que a ressurreição é a chave. Muitas pessoas acham assim, nossa, mas ressurreição é uma realidade tão diferente, né? Não, mas a ressurreição é a chave. Sem ressurreição não há cristianismo, né? Que você crê em ressurreição dos mortos? Paulo disse, se você não crê, é vã a sua fé. Então, nós cremos que Cristo ressuscitou dos mortos. Nós confessamos isso e nós recebemos a paternidade. Ponto. É por aí. Eu acho que eu falei demais. Eu acho que Pastor Bento, não se constranja. Então, você falou primeiro da reconciliação, da propiciação, depois da justificação, da redenção e por último da reconciliação. Isso. Poderíamos falar então do quadrilátero da cruz. Forte isso, né? Por isso que eu disse que minha cabeça estava em ebulição, porque quando a gente fala de um quadrilátero, nós estamos falando de um único objeto, mas com 4 lados, e não são diferentes, são iguais. Então, essas 4 coisas, a princípio diferentes, porque você nos trouxe aí o ambiente da propiciação é religioso. O ambiente da justificação é o tribunal jurídico. Aí o da redenção comercial e reconciliação familiar. Achei isso sensacional. Isso é que não fui eu que falei, não, foi o John Stott, é só você. Não, e você fez a lição de casa direitinho. John Stott agora ele está dormindo em paz no sepulcro. Já partiu para a eternidade, se eu não estiver enganado, né? Não quero matar ninguém aqui. Eu acho que sim. Mas, enfim, não está de bruço por sua causa, não. Mas vamos lá. Quando você lê o texto sobre com a boca, se com o coração crer, com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, ressuscitou dos mortos e tal, me veio uma questão que talvez ajude o professor um pouco mais a entender o segundo tópico. E eu quero te perguntar: como crer em uma época onde tudo é tangível, palpável? A gente fala de uma inteligência artificial, mas a gente não fica só, como que eu posso dizer assim, só na internet, um mundo que a princípio não é real, não é tangível. Você está na internet, mas não fisicamente. Mas já trouxeram as coisas da internet para a nossa realidade. A gente vê, não sei se no Japão, na China,
robôs que são guiados pela inteligência artificial, que aprendem com humanos, atendem humanos, então materializaram a internet, se assim eu posso usar esse termo. Então a gente vive numa época onde coisas impossíveis se tornam reais. Então eu era criança quando eu ouvia dizer que as máquinas substituiriam os humanos, se bem que não é um fenômeno do nosso tempo. Quando a gente fala de máquina substituir humanos, já é algo desde a Revolução Industrial na Inglaterra, século XVIII, se não me falha a memória. Enfim, então é algo que a humanidade convive já há muito tempo, ou seja, coisas impossíveis que se tornam reais. Quem nunca assistiu um filme lá atrás, que, nossa, que absurdo isso, passou 10 anos, parece que o diretor previu. Então, assim, como crer em Cristo em uma época onde coisas invisíveis se tornam reais, coisas impossíveis se tornam possíveis? Como crer em Cristo? Como crer em Cristo, né? Não que ele não seja real. Eu entendi, não é? eu entendi. O que acontece, querido Lucas, é que ao longo da história da humanidade, ao longo desses 2000 anos de cristianismo, né, sempre houve obstáculos para se crer em Cristo, né? E sempre vai haver esses obstáculos. Estamos na pós-modernidade, estamos vivendo um tempo muito peculiar, realmente. Todas essas coisas estão acontecendo, internet, inteligência artificial, né, e tal. Mas esses obstáculos sempre aconteceram. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, é o seguinte, para o grego, isso que a gente está falando aqui é uma loucura. O grego vai entender o quê? Como assim? Deus na cruz? Deus crucificado? Você quer que eu creia que um homem é Deus e ele foi crucificado no madeiro, cara? Que loucura. Para o judeu é um escândalo. Oh, meu Deus, foi para a cruz. Oh, meu Isso Paulo vai dissertar lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Mas para nós, para um é loucura, para outro é escândalo, mas para nós é poder de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Ele pôde encarnar, ele pôde viver sem pecado, ele pôde morrer, ele pôde ressuscitar. Exatamente. Nossa, já dá uma pregação aí. Com certeza. E essa capacidade não é uma fé natural. Isso não pode ser explicado de forma natural. Uhum. A minha fé natural é o seguinte, eu sei que no dia 31 o meu dinheiro vai cair, o meu salário tem que cair. Né? Eu já estou contando com isso. Tá. Essa é a minha fé natural, mas essa fé é uma fé que ela só pode ser capacitada pelo Espírito, porque é o Espírito que faz com que o homem se convença do pecado, do juízo, porque senão, as pessoas falam assim, não, mas eu acho que não tem nada a ver isso, eu posso fazer o que eu quiser e tá tudo certo, posso viver a minha vida do jeito que eu quiser, eu vou morrer mesmo um dia e tá bom e tá tudo certo. Não. Mas quando o Espírito é uma capacidade, por isso que a salvação é uma obra de Deus. Não é você, meu querido amigo, que falou assim um dia assim, não, mas hoje eu vou tomar jeito na minha vida. Você pode até ter dito isso. Hoje eu vou tomar jeito na minha vida, vou aceitar Jesus. Você pode ter até dito isso. Mas antes de você ter falado isso, uma capacitação especial foi dada. Isso é eleição, isso é coisa maravilhosíssima, né? Que faz com que a pessoa se convença e fale, realmente eu preciso me converter, eu preciso aceitar o Senhor Jesus. E aí ela toma a atitude. Exatamente. E vai. Mas isso antes é uma ação de Deus. Então, a questão é, se o Espírito te inspirar, não importa que tempo você viva,
pode os montes se abalarem, pode a terra mudar, pode, sei lá o que pode acontecer, mas esta fé, ela se torna palpável, entendeu? Eu diria então que a nossa preocupação deve ser com a pregação. O convencimento ainda cabe ao Espírito Santo. Com certeza. Olha, e tem pessoas que estão perdendo tempo tentando convencer as pessoas. Não é o teu papel convencer ninguém. O teu papel simplesmente é pregar o evangelho. O evangelho simples, o evangelho puro. Pregar o evangelho. E não é simplesmente dizer Jesus te ama. Não. É apresentar o pecado e apresentar o Salvador. Pregou o Evangelho, agora cabe ao Espírito Santo, é Ele que convence. E é Ele também que testifica no nosso interior que somos filhos de Deus. Não, né? Você não precisa que ninguém te diga que você é filho de Deus. Você tem algo no seu interior que testifica. Isso o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 18, 16. 17 ou 16. E é isso. A ação do Espírito em nós, que também faz com que o amor... Aí entra na questão do autor da revista, que faz com que nós sejamos marcados por algo que não existe nesse mundo. As pessoas podem amar as outras, sim, mas o amor humano, ele está numa linha muito tênue com o ódio. A pessoa te ama hoje, gosta muito de você hoje, mas no dia que você pisar no calo, no dia que você pisar no calo, no dia que você falhar, a pessoa não vai gostar tanto de você, mas é um amor diferente, é o amor de Deus que é derramado nos nossos corações, né? Já entramos no terceiro tópico, falando sobre o amor, e a gente vai dar sequência. Agora você ficará com um breve comercial, menos de 1 minuto. A gente já volta. Ao clicar no link da descrição deste vídeo, você será direcionado à página do nosso Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. Você vai se deparar com uma oferta exclusiva de R$ 54,90 por apenas R$ 38,97 a unidade, mas não pare por aí. Clique em Saber Mais para desvendar o guia e explorar em detalhes o que você vai aprender. Para sua segurança e credibilidade, conheça a experiência e as credenciais do autor, Pastor Lucas Gomes, e elimine todas as suas dúvidas na seção Dúvidas Frequentes para ter total tranquilidade na compra. Depois escolha a sua melhor opção de compra. A unidade para quem quer se presentear. O kit duplo para presentear um amigo. Ou o mais vendido. Combo Superintendente, ideal para presentear amigos ou os professores da sua igreja com um super desconto. Ao clicar em comprar agora, você irá para a página de finalização. É importante que você saiba, ao preencher seus dados de contato e optar pelo pagamento via cartão de crédito, você terá a máxima segurança. Todo o processo é gerenciado pela Infinite Pay, uma plataforma robusta e confiável, garantindo que seus dados de pagamento estejam totalmente protegidos. Conclua a compra e seus livros serão enviados. Não deixe sua EBD esvaziar. Clique agora na descrição e garanta o seu. Você entendeu aí como adquirir o seu guia prático de combate à evasão dominical? É como um filho para mim esse livro. Lancei no ano passado e, por bondade de Deus, já quase 300 cristãos, entre eles professores, superintendentes, mas a sua maioria amantes da IBD, já estão sendo orientados através deste guia. É um guia porque ele te mostra caminhos de como resolver um problema sério dentro das igrejas. Já é reconhecido hoje que a oração e o ensino são os dois pilares da igreja. E se nós percebermos, são os dois trabalhos
menos visitados. Isto quando comparamos a congressos, campanhas, vigílias e tantos outros trabalhos que existem dentro da igreja. Se são os dois mais importantes e os menos frequentados, então tem algum problema aí. Claro que é muito mais cômodo para nós, enquanto pastores, professores, superintendentes, falarmos que as pessoas elas são preguiçosas, não gostam de acordar no domingo pela manhã, sentem aversão à palavra de Deus, não querem aprender. Se tudo isso fosse verdade, eu acredito que nem na igreja essas pessoas estariam. Por quê? 50% do nosso culto, ou talvez uma parcela muito maior, eu diria que uns 70% se apoia na palavra. Se não, eu diria que até 100%, porque subentende que os hinos, eles surgem da palavra de Deus. Então, tudo é concentrado na palavra de Deus. Se o cristão não gostar da palavra, ele não dá nem para dizer que ele é cristão. Então, tem algum problema. E este livro, ele pensa nessas questões, em quais problemas que causam a evasão dominical. Para você que não entende o termo, o que faz as pessoas saírem da IBD? Porque existem 3 grupos dentro de uma igreja. O primeiro grupo são aqueles que são amantes da IBD, que participam, independente de quem seja o professor, o horário que coloque, o tema do trimestre, ele está lá. O segundo grupo são aqueles que já participaram um dia. E a grande pergunta é, por que eles não participam mais? O terceiro grupo são aqueles que nunca pisaram no ambiente da IBD. Então, o que fazer para alcançar essas pessoas? Aqui eu não coloco estratégias do tipo isca de peixe. Na verdade, é um convite a olharmos para as nossas deficiências. Os problemas são didáticos, os problemas são metodológicos, os problemas são na administração. Então, vamos arrumar esses problemas. Se estiver a casa arrumada, ela será um lugar visitado por muitas pessoas. Então, é assim que eu pensei a estrutura deste livro. Então, você tem estratégias didáticas, de método, de administração. É importante para professores, para superintendentes, mas principalmente para alunos, porque eles começam a conhecer a IBD por dentro. Eu tenho certeza que aqui existem questões que você talvez ainda não pensou ou sequer foram discutidas na sua igreja. É um importante material para você adquirir. Na descrição está o link para você acessar e receber o seu, e também o QR Code para você mirar a câmera do seu celular e receber no conforto da sua casa. Pastor Bento, é o momento do... estamos chegando no final. Mas já... E o terceiro tópico, você já adiantou um pouco, falando sobre o amor. Eu quero só corrigir algo. Você citou Romanos, e você falou sobre o Espírito testificar em nosso Espírito, somos filhos de Deus, e você falou ser o verso 16, eu falei que era o 17, é Romanos 8,16 mesmo. Você estava certo, tá bom? Na verdade, você só errou quando pensou estar errado. Mas... Não, eu erro bastante. Falando sobre o amor... Foi... Aqui estamos diante do texto que, para mim, um dos mais lindos que o apóstolo Paulo escreveu, que é Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Coisa linda. Então, e aí ele até disserta dizendo assim que por um justo poderia ser que alguém até Olha aí. viesse a morrer, por um justo. Agora, por um pecador, não. Só ele. Isso é suficiente para a gente entender o amor de Deus? Olha, entender o amor encarnado em Cristo, a obra da cruz, é muito sublime, sabe? É um patamar muito alto. Deus prova o seu amor. Será que Deus precisaria provar? Eu acho que sim. Acho que sim, porque ele aprovou em provar o amor dele, né, por nós, em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Tem um outro texto que eu gosto bastante, que é Efésios capítulo 2. Olha. 2 o quê? Efésios capítulo 2. Olha que coisa linda. O texto é muito lindo.
Então, podemos ir a partir do 2 e até o 10. Fica à vontade. Com certeza. Ó, que lindo. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, sendo inimigos de Deus, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos. É interessante que Paulo não é aquele crente inchada, né? Tudo que chega nele, ele joga pro outro, né? O pá seria, no caso, não? É isso mesmo. É, exatamente. Não, Paulo, ele se inclui, ele diz, porque todos nós. Aí, nesse caso, ele é inchado, ele traz pra ele, né? Exatamente. Todos nós andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E éramos por natureza. Por isso que a filiação, é importante esse ponto. Por isso que a nossa filiação com Deus é adotiva, não é natural. Porque por natureza somos filhos da ira, como também os demais. Então aí tá dito a história da humanidade. Está dito a situação e a condição humana. Mas Deus intervém na história, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Estando nós mortos em nossas ofensas, em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém, queridos? Então, a nossa situação era uma situação totalmente problemática, totalmente caótica, mas Ele interveio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele interveio por causa do amor. E é interessante como que você pode dar vida a corpos que já estão mortos. Porque aqui não é uma questão assim, sabe, de alguém que tem virtude, que simplesmente deixou de fazer o que é certo e tá. Não. A compreensão do texto é mortos, são corpos que estão fardados ao túmulo, né? Corpos. Mas ele olhou e falou: eu vou vivificar. E ele vivifica. Aleluia. Agora é interessante como mortos podem fazer alguma coisa. Mortos não fazem nada. Eu nunca vi algum morto fazer alguma coisa. Mas é que por isso que nós amamos, porque nós fomos amados primeiros. É interessante porque aquela parábola de Jesus, olha, tem umas parábolas de Jesus, não, todas as parábolas são maravilhosas, mas tem umas parábolas que exemplificam muito isso, muito. A parábola do filho pródigo, mostrando Deus como um pai que perdoa, um pai que está disposto a estar de braços abertos. Ei, você que está me ouvindo aqui, ouvindo esta boa palavra de Deus, saiba que Deus está de braços abertos para te esperar. Ele é teu pai, ele está disposto a te perdoar, ele está acessível a você. Mas eu gostaria de falar de outra parábola, a parábola daquele servo que Jesus contou, a parábola de um servo, né? Que, nossa, devia horrores. Sim. Nossa, devia muito. Os 10 mil talentos, é essa? É, essa mesmo. Mas é a do credor incompassível. Eu fiz um estudo lá na igreja, eu não lembro os valores exatos, mas olha, devia uma fortuna impagável.
Ele nos amou primeiro, perceba? Aí o Senhor, né, o Senhor daquele servo que representa Deus na parábola, diz assim: não, vou te perdoar. Mas o senhor vai me perdoar, mas é uma dívida impagável, é muito alta. Você vai ficar com muito prejuízo. Tá Eu vou te perdoado. Tá perdoado, pode ir. Aí ele chega lá na frente e ele encontra um conservo dele que deve uma mixaria, deve uma coisa assim mínima. E aí que tá, queridos. E aí que tá. Aí eu acho que eu acho que o Senhor tá me inspirando para dar um gancho na lição. Como viver sendo filhos de Deus? Se há uma pergunta para o tópico 3 é: como viver sendo filhos de Deus? Porque essa pessoa, diante de uma dívida ilusória, não perdoa. E fala assim: não, você vai me pagar de qualquer jeito. Se nós fomos perdoados por uma dívida impagável, e eu acho que essa é a condição do pecador, de toda a humanidade, a sua dívida era impagável, mas ele pagou o preço por você. A grande questão é como que você vai viver a partir de então, porque indubitavelmente as pessoas vão te dever. Indubitavelmente você vai esperar das pessoas uma atitude, uma palavra, uma atenção, e as pessoas não vão te dar, e alguém vai errar com você. Alguém vai errar com você, eu vou te dizer mais, alguém vai te entristecer. Mas como que você vive tendo a marca do amor? Aquele servo não soube viver. Eu tentei procurar o termo aqui para poder contribuir, eu não consegui achar porque não soube também escrevê-lo. Mas o Rodrigo Silva, o arqueólogo, ele traz uma explicação sobre essa parábola. Ele dá os termos, eu não me lembro se em qual idioma, era o grego, o hebraico, e qual era que eles usavam no dia a dia, que eu esqueci agora? Aramaico. Aramaico, isso. Eu não me lembro se é no aramaico, mas ele diz que o que o Senhor diz para ele é: está perdoado, mas o que ele entende é outra palavra, não está perdoado, mas você tem um tempo para pagamento. Ah, é? É. Nossa. Então, porque ele revela isso na atitude dele. Ele sai dali imediatamente para cobrar quem lhe deve, para juntar esse dinheiro e pagar a dívida. Então ele ouve: está perdoado, mas não é o que ele entende. Ele entende: você tem um tempo para o pagamento. Poxa vida. Tremendo isso, não é? E aí... Mas o senhor daquele servo de fato perdoou. De fato perdoou, mas ele não entendeu. Isso. Olha, e é interessante porque tem pessoas que estão na igreja 10, 20 anos e ainda não entendeu. Isso. E Eita, aí nós. existe um abismo entre o perdão e o sentir-se perdoado. E a gente percebe isso no comportamento da pessoa. Se ela permanece do mesmo jeito porque ela não entendeu o perdão. Ela está tentando com os próprios meios ainda pagar a dívida. Poxa. Mas já está perdoada, a dívida já foi paga. Com certeza. Agora eu lembrei de uma passagem. Eu acho que essa passagem exemplifica, a gente pode até terminar com essa Sério? passagem. Então, fala ela. Eu acho que essa é uma passagem de ouro, que é Colossenses capítulo 3, versículo 10. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 10. Versículo 11. Melhor, que parece que ele começa um assunto novo. Ó, aqui ele diz: não pode haver mais grego
judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Eu gosto dessa conjunção. Portanto é uma conjunção conclusiva. Ou seja, já que o apóstolo Paulo está dizendo assim, já que Cristo é tudo e está em todos, então, portanto, como eleitos de Deus, amados e santos, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão. Como viver sendo filhos de Deus? Viu? Tem uma roupa que só os filhos de Deus podem usar. E o apóstolo Paulo diz, olha, se revistam desta roupa. Porque tem muita gente ficando resfriado espiritualmente porque não está agasalhado apropriadamente. Então se revistam de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Quer ver se você é filho de Deus mesmo, de verdade? Você consegue suportar o seu irmão? Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, em outra tradução, e sobretudo. Poxa, se tudo que eu estou falando aqui é algum tipo de roupa, existe uma roupa que vem sobre tudo isso, que é o amor, que é o vínculo da perfeição. E quando isso acontece na vida do crente, o crente vive o versículo 15. Às vezes você não está vivendo o versículo 15 que eu vou recitar aqui, porque você está faltando roupa no teu guarda-roupa espiritual. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Então, a realidade do versículo 15 só pode ser vivida e experimentada. Já pensou? Você viver em paz, de fato. Você entender e sentir e se expressar dessa forma. Uma forma de uma pessoa que tenha paz. Quantas pessoas agitadas no meio da igreja? Tribuladas. E outra coisa que acontece, versículo 16 eu já termino. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Ou seja, quando todas as coisas estão no lugar, é um sinal vívido que a palavra de Cristo ela habita no coração do crente. Poxa, aí não pode ser outra coisa senão filho de Deus, não é verdade? Tremendo. Pastor Bento, olha, eu ficaria aqui pelo menos mais 2 tempos iguais a esse, aprendendo com você, porque sempre é muito bom. Obrigado pela sua participação. Tenho certeza que tivemos condições de contribuir muito com os nossos amigos professores. Amém, amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até uma próxima vez. Amém. Você aí, então, não se esqueça de deixar o seu like. Estamos numa meta, eu esqueci de falar da meta, mas nós estamos em uma meta para este primeiro trimestre, que é 4.000 inscritos aqui no YouTube. Olha isso. É uma meta alcançável, mas ela depende muito das pessoas que acompanham. Então, se você chegou até o final, é porque o conteúdo foi muito bom. Então, vamos fazer diferente? Dá uma pausa aí,
clica no joinha, deixa o seu like, se inscreve e volta aqui para terminar o conteúdo com a gente. Então, na próxima lição, nós vamos falar sobre o Deus Filho. Será a lição de número 5, que, por sinal, já está disponível para você aí. Ou seja, se você gostou desse bate-papo, o próximo já está disponível para você. Deus te abençoe. Até a próxima.